Olá, obrigado por acessar o nosso canal aqui da Connect Think. Inclusive quero te convidar a se inscrever no canal, para que você receba aí os nossos conteúdos extremamente atualizados. Nesse vídeo eu queria trazer 5 dicas essenciais para você que está pensando em integrar o sistema da sua empresa, que você tem essa demanda e você está estudando possibilidades. Eu quero trazer para você aqui 5 dicas essenciais. Vamos lá? Então, assim, muito importante nessas minhas dicas aqui, eu separei 5 dicas aqui importantes para você que precisa integrar os sistemas da tua empresa. Como você deve ter acompanhado, a Connect Think é hoje uma empresa especializada em integrações de sistemas. Então a gente tem aqui muitos sistemas integrados, a gente tem muitos parceiros e a gente percebe nuances, a gente percebe possibilidades, a gente acompanha muito, principalmente algumas armadilhas que muitas vezes quando chega a demanda para a gente, talvez os clientes ou os usuários não pensaram antes de sair com a integração, e a gente, é claro, tem essa missão também aqui de ajudar os nossos clientes e parceiros a tirar o melhor proveito das integrações e fazer com elas sejam bastante eficientes, tá bom? Então quero trazer 5 dicas. A minha primeira dica é a questão de viabilidade técnica. É muito importante, quando você for pensar em integrar o sistema da tua empresa, avaliar a viabilidade técnica. O que eu quero dizer com isso? Será que os 2 sistemas que você pensa em integrar, eles estão prontos para uma integração? O que é estar pronto? Ele precisa ter uma API. O que é uma API? A API é basicamente uma porta, vamos chamar assim, padrão, onde eu consigo ler ou gravar no sistema sem precisar ir no banco de dados direto. Então a maioria dos sistemas mais atuais já tem alguma API disponível. Outros sistemas, apesar de não ter API, eles têm alguma viabilidade, eles têm alguma forma, alguma tecnologia que não seja tão atual quanto uma API, onde permite você construir essa integração. Então, antes de tudo, quando você pensar em integrar, você tem que analisar isso, viabilidade técnica. Existem ainda muitas empresas que têm sistemas que foram desenvolvidos internamente, que a gente chama de sistemas legado. E muitas vezes sistemas de fato não têm API, porque eles são mais utilizados internamente. E aí existem outras opções, por exemplo, integrar uma API com um banco de dados, dependendo da forma que você escolher. Para fazer isso também tem essa possibilidade, tá? Mas é muito importante de cara você entender se os 2 sistemas que você quer integrar, eles possuem alguma possibilidade de viabilidade técnica. Esse é o primeiro ponto e essencial. Não adianta você dar nenhum passo se o sistema não permite integrar, Então, quando chega aqui pra gente, a primeira coisa que a gente olha é isso. Beleza, o primeiro sistema que está trazendo tem viabilidade? Ok. E o segundo? Se não tiver, basicamente a gente não consegue nem seguir com uma análise, com uma possibilidade de integração desse sistema. Segunda dica, escopo bem definido. O que é escopo bem definido? Quando você pensar em integrar, você precisa ter muito claro o que você quer tirar dos 2 sistemas. Então você tem um sistema A e um sistema B. Essa integração ela pode ser bidirecional, ou seja, o dado transita de um lado para o outro, ou ela pode ser unidirecional, ou seja, ele sai de um lugar e vai para o outro, sai do sistema e vai para o outro. Mas você precisa entender bem qual é o escopo. Exemplo, a gente integra aqui muitos CRMs. Então, geralmente o CRM a gente leva o cliente do CRM para um RP, ou a gente faz o inverso também, pega um cliente que está no RP e traz para o CRM. E também acontece muito de lá no CRM, quando fecha um negócio, quando fecha uma transação, a gente manda isso para o RP seguir a parte de faturamento, a parte fiscal, recebimento, esse tipo de coisa. Então, você tem que ter muito claro, quando você for integrar, qual é o escopo que você está querendo integrar. Ele é viável? É um escopo simples? Você está tentando fazer talvez algo muito complexo? Então, tem que estudar esse escopo. Ainda que seja de forma macro, ainda que você sente com as pessoas envolvidas, com o time envolvido e desenhe o mínimo desse escopo. Então esse escopo ele precisa ser viável, para que você tenha uma integração que seja de fato eficiente. Essa é uma parte muito importante também. Depois que você verificou viabilidade técnica, o próximo ponto é analisar escopo. Não adianta simplesmente, eu quero integrar os 2 sistemas. Tá, mas o que você quer integrar? Que tipo de integração? Ela é direcional, bidirecional, e isso é uma parte fundamental. Sem isso, você basicamente não sabe exatamente para onde você vai, tá bom? Então a minha segunda dica, pense bem, estude bem, converse com os usuários para definir o melhor escopo para a sua integração. E a terceira dica, que para mim ela é muito importante, é evitar sobreposição. O que eu quero dizer com sobreposição? Geralmente nos sistemas, quando a gente vai integrar, eu dei o exemplo do CRM e do RP, O que acontece? Muitos usuários, muitos clientes nos procuram e quando ele mostra o escopo, ele basicamente quer construir um CRM dentro do RP ou pegar muita coisa do RP e trazer para o CRM. Ele está fazendo uma sobreposição. O ideal
é que quando você pensa em integrar, você faça complementariedade. Você pega o melhor do sistema, o melhor do outro sistema e faça que eles se conversem para que eles se complementem. Não faz sentido você fazer uma sobreposição do sistema. É uma coisa que não é inteligente e pode gerar muito suporte depois, pode ter uma série de problemas. Porque tem que lembrar que uma integração é uma forma de você conectar dois sistemas para que eles possam transacionar dados. E você tem que evitar ao máximo colocar, talvez aqui dentro, muitas regras de negócio, porque você está praticamente construindo um sistema. Então é bem importante que quando você faça, né, eu coloquei 3 dicas e uma delas foi analisar escopo, você pense também em como não sobrepor. Entender que cada ferramenta tem a sua viabilidade, cada ferramenta tem a sua característica e seu objetivo. Então você não pode pegar uma ferramenta e construir dentro da outra. O que você geralmente vai fazer vai transacionar os dados de tal forma que você consegue consumir dados dos dois lados. Eu dei exemplo do CRM e do RP, então muitas vezes você quer lá dentro do CRM acompanhar os faturamentos do cliente. Isso é super ok, né? Dependendo do CRM, se ele tiver essa viabilidade, então qualquer vendedor vai lá e vê todos os pedidos que foi faturado, mas ele não vai fazer nem o pedido e nem o faturamento dentro do CRM. Isso é feito dentro do RP a partir do momento que você envia os dados para lá. Então a sobreposição é um cuidado que você tem que tomar para construir uma integração extremamente inteligente. Quarta dica, e para mim também muito importante, é escolher a ferramenta adequada para integrar. O que eu quero dizer com isso? Hoje existem algumas opções, né? No passado, geralmente as integrações eram desenvolvidas codificadas. Ainda tem muita empresa que faz e eu não vejo isso como um problema, né? Ou seja, você contrata um programador ou usa um programador da sua empresa e constrói essa integração, constrói esse programa codificado. É uma possibilidade, sim, de fato é uma possibilidade. Aqui na ConnectFink, a gente tem uma ferramenta nossa própria, né? Que é o nosso IPaaS, que é o Integration Platform as a Service, que a gente utiliza para construir as nossas integrações. Por que a gente utiliza uma ferramenta e não desenvolve ela codificada? Apesar da nossa ferramenta também ter uma possibilidade lá dentro de codificar, mas fica tudo numa única ferramenta. Ela é uma ferramenta extremamente apropriada só para construir integração. Porque lá dentro eu coloco uma regra de negócio mais simplificada, eu faço o deparo dos campos, eu faço toda essa parte da integração e eu tenho um time grande que consegue dar manutenção nessa integração sem precisar de uma pessoa tão especializada, né? Porque ela é pronta para isso, então ela é toda desenhada e estruturada para isso. Então quando você for fazer a integração, ou for definir, né, quando você definir tudo o que você precisa, também pensar na tecnologia adequada, né? Justamente porque geralmente a integração, depois de estabilizada, ela não tem tanto suporte, mas se você precisar de suporte, você precisa ter feito numa tecnologia que você consiga rapidamente dar esse suporte, inclusive fazer as manutenções. Então é mega importante que você escolha a ferramenta adequada. Não é um problema de fato você fazer com o desenvolvimento em código. Tome cuidado se você for fazer uma integração. Aqui é só uma dica e não é um problema também. Depende de cada empresa, tem a sua estratégia. Então, às vezes a empresa contrata um freelance para fazer uma integração, mas ela não tem tanta proximidade e infelizmente depois essa pessoa talvez perde o relacionamento, vai embora e fica sem ninguém para dar manutenção. É só um cuidado. Se tem viabilidade para a tua empresa e faz sentido financeiramente, né? Não vejo problema, mas é um ponto de atenção, porque isso de fato pode acontecer. No caso da ConnectFink, como a gente é uma equipe, uma empresa especializada nesse assunto, a gente tem de fato uma equipe que conhece a ferramenta, conhece de integração e toda vez que chega, mesmo se a gente tiver troca de cadeira, né, trocar alguém do time, as pessoas que chegam, elas conseguem dar manutenção porque a gente usa uma ferramenta padronizada e a gente tem uma série de documentação de todas as integrações que a gente constrói. Então esse é um ponto importante, tome cuidado com a tecnologia, ferramenta que você escolheu. Existem muitas ferramentas no mercado, né? Aqui a gente tem uma própria, mas existem ferramentas próprias para automação e integração que se você não tiver uma integração tão complexa, você também pode escolher e utilizar para construir a integração dentro da tua empresa. E a dica final, a quinta dica, faça testes antes de colocar em produção. Muito importante. Definir o escopo, ver a viabilidade, tenha certeza que não tem sobreposição. Definiu com a tecnologia, está tudo ok. Depois de desenvolver, depois que está tudo pronta, faça testes, muito teste. Verifique, pegue registro de teste, pequenos registros, veja todas as possibilidades, né? Você pode também construir ali uma certa regra de teste, né? Ou como é que eu posso dizer? Você pode construir uns passo a passo dos testes, né? Para que todos os testes tudo que você acha que pode acontecer depois que tiver a integração, para você garantir que a integração foi feita pensando em todos os detalhes. Então, essa dica é super importante. Antes de você simplesmente desenvolver e colocar em produção,
faça testes, porque tem integração que você pode errar e você pode, sei lá, mandar um monte de dado que não deveria, você pode acabar consumindo mais banco de dados e mais da API do que deveria, porque muitas APIs, né, que são as formas de integração, ela tem algumas limitações. Então você precisa cuidar com essas limitações também. Então não deixe de testar, tenha certeza que tudo que você desenvolveu está ok, está testado e está pronto para entrar no ar. Para entrar em produção, né? Depois de testar, né? É importante que não tenha só teste técnico, ou seja, quem desenvolveu foi lá e ficou testando tecnicamente. É importante que uma pessoa de negócio, quem desenvolveu, quem ajudou a construir, também acompanhe esse teste para que ela possa trazer cenários possíveis de erro para que a integração funcione. Então, tá aqui 5 dicas importantes se você estiver estudando integrar o sistema da tua empresa. Eu vou repetir aqui rapidamente: viabilidade técnica, escopo bem definido, evitar sobreposição, testes até que se sentir muito seguro e a ferramenta adequada, a tecnologia para suportar depois, para garantir que a sua integração vai ficar funcional, vai ficar no ar e vai entregar efetividade, produção e eficiência para a tua empresa, para o teu negócio. É isso, não deixa de seguir aqui o nosso canal, a gente vai trazer muitas dicas, a gente vai trazer aqui muitos cases, muitos parceiros de negócio, muitos parceiros tecnológicos que a gente tem atendido com as nossas integrações e a gente espera te ajudar também com os nossos conteúdos. Não deixe de se inscrever aqui no canal e, se puder, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar mais longe. Obrigado e até o próximo conteúdo.